Então, galera, vamos esclarecer umas coisas aqui, olha só, sobre essa nova questão aí, né, da autorização de residência da CPLP. Uma coisa eu vou dizer para vocês com total propriedade do que eu tô falando, tá? Uma pessoa que tem autorização de residência, aquela do cartãozinho, tá? A do cartãozinho convencional, que teve que esperar 2, às vezes até 3 anos para conseguir a convencional. Essa pessoa que tem essa autorização de residência e não tem o Estatuto de Igualdade, ela não vai ter mais direito do que uma pessoa que vai ter a autorização de residência da CPLP. Entenderam o que eu falei? Então, uma pessoa que vai ter a autorização de residência automática da CPLP, ela vai ter mais direitos que uma pessoa que tem uma autorização de residência convencional, tá? Se ela fizer isso aqui, ó, pediu o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que é concedido somente para cidadãos brasileiros aqui em Portugal. Outra nacionalidade, outro povo, não tem esse direito de pedir o Estatuto de Igualdade de Direitos. Isso quer dizer o quê? Que o brasileiro ele tem todos os direitos e deveres de um cidadão português, certo? Então, é isso, galera. A verdade nua e crua é essa, tá? Se uma pessoa tem o título de residência normal, convencional, do cartãozinho, que teve que fazer biometria, que teve que ir lá no CEF fazer a entrevista e tudo mais e tal, e ela não tem isso aqui, ela não tem mais direito que uma pessoa que tem que vai ter, no caso, né, a autorização de residência da CPLP e tiver isso aqui. Tá entendendo? Tá entendendo como é que é as coisas? Porque uma pessoa que tem o Estatuto de Igualdade, ela pode votar, ela pode fazer tudo. Se uma pessoa que tem que tem autorização de residência e não tiver isso, não tiver o Estatuto de Igualdade, ela não pode votar. Ela não pode fazer N coisas, entendeu? Mas aí é que tá, galera. Aí é que tá a questão da. Eu no começo eu não tinha muito lá, né? Esperanças que essa autorização de residência da CPLP, que foi feita meio que às pressas, né? Para regularizar o pessoal que já tá aqui há 2 anos, ou seja, que é muita gente, né? Entre 2021 e 2022 veio muita gente para cá. Veio muita gente, veio uma galera. E esse pessoal tá em situação regular, não tá ilegal, não tá ilegal porque fez uma manifestação de interesse. E não tá legal porque não tem autorização de residência. Então ela tá em situação regular, regular. Beleza? Então assim, gente, esse estatuto, quem pode pedir isso aqui? Né? O brasileiro que já tem uma, vou botar aqui, ó, que já tem uma autorização de residência. Ó, quem pode pedir o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres para cidadão brasileiro residente em Portugal? Ó, qualquer cidadão de nacionalidade brasileira, maior de idade, residente em Portugal com título de residência válida. Então, esse título de residência CPLP vai ser um título de residência administrativo válido em território português, né? Aí é que vem a outra questão, né, que o pessoal aí tá debatendo e tá difundindo na internet inteira. E vamos tratar disso nesse vídeo. Então, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre esse negócio aí, dessa autorização de residência da CPLP. Assim, eu vou colocar nesse vídeo as minhas observações, aquilo que eu acredito e tal, né? É aquilo que eu acredito. Eu, durante um bom tempo, eu fui pessimista em relação a essa nova autorização de residência aí, porque, gente, convenhamos, tudo que é feito às pressas, parece bagunçado, né?
parece bagunçado. Tudo que é feito às pressas é uma coisa meio bagunçada. Então, assim, isso é um título de residência, uma autorização de residência administrativa. É uma coisa que eles precisam fazer para desafogar a quantidade imensa de estrangeiros da comunidade de língua portuguesa, né, da CPLP, que tem vivendo aqui em Portugal. Então, assim, é uma galera, é muita gente, são milhares de pessoas vivendo de forma regular, né? Porque, assim, uma pessoa que não tem um título de residência, que nem, não tem autorização de residência ainda para residir aqui em Portugal, ela não está ilegal se ela tiver a manifestação de interesse. Ela está em situação regular, tá? Um turista, quando vem aqui para Portugal, ele tem 30 dias para permanecer aqui em território português como turista. Ele pode pedir uma prorrogação aí por mais 60 dias. E eu sei que pode ficar 90 dias em território português vivendo como turista, tá? Então, assim, depois desse prazo, se você não fizer a manifestação de interesse, você está ilegal no país, né? Mas se passar o período de 90 dias como turista, você fizer a manifestação de interesse, aí você já não está mais ilegal, você está em situação regular, porque você está em processo de legalização. E no momento que você conseguiu autorização de residência para viver aqui em Portugal, você está legalizado. E aí você pode ir para outros países aí da União Europeia, você pode voltar para o Brasil para visitar os parentes e coisa e tal, né? Enquanto isso, você tem que ficar vivendo isolado aqui em Portugal. E é esse o porém. É esse o porém, porque tem muita gente. Então, 2021 e 2022 foi 2 anos aí que vieram muita gente aqui para Portugal. Muita gente mesmo. Então, eu vim em 2021. Eu cheguei aqui em outubro, dia 22 de outubro, se eu não me engano. Acho que 22 de outubro de 2021 que eu cheguei aqui. Então, assim, eu já tô aí há um ano e tantos meses, né? Vai fazer quase 2 anos já que eu tô aí no final do ano. Esse acordo da CPLP, né? Esse acordo entre países da CPLP é para ser um acordo de mobilidade. E qual é a mobilidade se uma pessoa está vivendo em Portugal e ela não pode retornar para o Brasil? Que mobilidade é essa? Não tem mobilidade entre os países, né? Então, assim, eles precisam fazer alguma coisa para mudar isso, entende? Porque é muita gente. Se eu pedir a sua autorização de residência dessa PLP, eu não vou poder ir trabalhar nos outros países aqui da União Europeia. Tem gente que acha que não, mas eu vou dar o meu posicionamento. Eu acho que sim. Eu acho que vai dar sim. Ainda não existe nada concreto, o CEF não falou que pode nem que não pode. Não falaram nada, sabe por quê? Porque tudo que se decide em um país precisa passar pelo Conselho da União Europeia. A União Europeia, todos os países aqui do bloco da União Europeia, eles têm um parlamento específico para tratar dos assuntos da União Europeia. Então, assim, se Portugal muda uma lei, altera uma lei de imigração, alguma coisa do tipo, o Parlamento Europeu ele tem que estar de acordo com isso. Os outros países da União Europeia, eles têm que estar de acordo com isso. Então, assim, Portugal não poderia fazer um tipo de legalização sem que tenha o aval dessa turma, entendeu? Desses outros países aí da União Europeia, que compõem a União Europeia. Porque, no caso, a pessoa vai estar legalizada em Portugal. Então, vai estar legalizada em Portugal, ela vai ter livre acesso aos outros países da União Europeia. Tanto para turistar, quanto para trabalhar. Porque um cidadão brasileiro, um cidadão estrangeiro aqui em Portugal, ele só pode trabalhar nos países da União Europeia se for contratado por uma empresa portuguesa. E é aí que está o grande lance do negócio. Então, tem muito imigrante, tem muita gente vindo para Portugal. E, de certa forma, eles não têm como frear essa imigração. E eles precisam dessa imigração por causa da segurança social. Que hoje a segurança social aqui de Portugal está sucateada, né? Porque de 65% a 70% da população portuguesa hoje tem mais de 50 anos, tem entre 50 e 90 anos por aí. Então, assim, a população portuguesa está muito envelhecida, né? E conforme a idade vem chegando para essas pessoas, elas vão
começar a necessitar de um auxílio maior da segurança social, né? Então, assim, como é que a segurança social vai fazer para ajudar essa turma? Como é que a segurança social vai fazer para suprir a necessidade dos seus próprios cidadãos? Eles precisam injetar dinheiro na segurança social, né? Até aí tudo bem. E como eles vão fazer isso? Eles têm que ter algum meio. Tem que puxar gente jovem, né? Gente nova, para dentro do país, para poder fazer essa receita, né? Então, assim, hoje Portugal não tem tantas vagas de emprego assim. Não tem tantas vagas de emprego. Então, o que eles fazem? Eles sabem, eles têm ciência de que o brasileiro, quando vem para Portugal, digamos que 80% dos brasileiros que vêm hoje para Portugal, eles têm o intuito de conseguir um documento, um documento de residência aqui em Portugal, para poder ir trabalhar nesses países da União Europeia. Irlanda, França, Itália, Bélgica, Alemanha, etc, etc, etc. Porque nesses países pagam mais, pagam muito mais. Alemanha, por exemplo, salário mínimo na Alemanha, 2.600 euros, ou seja, 4 vezes mais que o salário mínimo aqui de Portugal. Então, assim, como é que a segurança social ganha com isso? Porque quanto mais uma pessoa ganha de salário, quanto mais ela ganha salário, mais ela contribui, né? Então, assim, a alíquota aqui em Portugal da segurança social é 11%. A contribuição é 11% do salário bruto dessa pessoa. Então, se eu trabalho na Alemanha e ganho 2.600 euros, então eu vou contribuir com 11% de 2.600 euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro, não sei quanto é, mas é dinheiro pra pacas, né? Então, assim, então a segurança social em Portugal, eles têm muito mais a ganhar com uma pessoa trabalhando para uma empresa portuguesa nesses outros países que pagam um salário maior do que trabalhando internamente aqui dentro. E outra coisa, e digo mais, os brasileiros que vão conseguir essa autorização de residência para viver em Portugal, que vão ir lá para esses outros países aí da União Europeia trabalhar, vão abandonar suas vagas de emprego aqui em Portugal para ir trabalhar para fora. Então, o mercado de trabalho português vai aumentar, né? Vai aumentar e vai tornar mais propício para que novos imigrantes do Brasil e desses outros países da CPLP, que na verdade o objetivo de Portugal é atrair imigrantes de países de língua portuguesa, por se tratar mais fácil da comunicação e tal. Hoje aqui em Portugal vive muitos indianos, vive muita gente do Azebequistão. Eu tenho colegas aqui na empresa que eu trabalho do Azebequistão e não são poucos, são muitos. Eles vão, acho que, se eu não me engano, uns 10 só nos turnos ali da onde eu trabalho, dos fornos que eu trabalho ali. São os 10 do Azebequistão. E aí tem indianos, aí tem muitos indianos, muitos. Tem muito. Na empresa que eu trabalho hoje tem muito mais imigrantes. Tem muito mais imigrantes do que próprios portugueses trabalhando. Por quê? Porque não é um trabalho muito fácil de ser executado. Então, as pessoas com mais idade sofrem muito para fazer esse trabalho. E Portugal não tem muitos portugueses jovens dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Venhamos. A galera vai para a Suíça, a galera vai para a Alemanha, a galera vai para Irlanda. Eles não querem fazer esse trabalho pesado de forno, de fábrica e coisa. Não, eles querem estudar, né? Estuda, faz o negócio deles, termina os estudos, vão trabalhar nesses países, ganhando muito dinheiro e coisa e tal, e preparando a sua aposentadoria, né? Até porque 70%, 70% a 80% dos portugueses hoje tem casa própria, né? Possui casa própria. Aí vocês se perguntam, mas por que, como? De onde vem esse dinheiro todo para eles terem casa própria, né? É exatamente isso. Durante a juventude, eles vão aí para os outros países aí, fazem dinheiro, fazem dinheiro e compram a sua casa, preparam a sua vida para a velhice, né? Então, assim, mas isso porque a segurança social sempre foi meio capenga, né, aqui em Portugal. Então é isso, galera. O governo está fazendo isso, está fazendo esse negócio aí da autorização de residência, pensando em lucrar para a segurança social
Isso é muito óbvio, qualquer um vê isso. Então assim, vocês perguntam, mas será que vai dar os mesmos direitos? O fato é esse. Vai dar os mesmos direitos. Vai dar os mesmos direitos de uma residência comum. Vai dar os mesmos direitos. Porque antes de Portugal fazer uma lei imigratória, legalizar imigrantes em massa, tipo isso, eles têm que passar pelo Parlamento Europeu. Eles têm que ter uma aprovação do Parlamento Europeu para fazer isso. Eles não podem simplesmente fazer e pronto. Não, eles têm compromisso com os outros integrantes, né, da União Europeia. Quem está legalizado em Portugal tem livre acesso, Então, assim, quem é que eu estou recebendo no meu país, né? A França vai pensar, os franceses vão pensar, quem é que está entrando no meu país? Né? Diante de todos aqueles ataques terroristas que houve no passado, então hoje eles ficam com um pezinho atrás. Cara, quem é que Portugal está autorizando viver no nosso livre trânsito aqui? Né? Quem é que está entrando na Itália? Quem é que está entrando na, na Espanha? Quem é que está entrando nesses outros países aí, na Bélgica e tal, coisa e tal. Então assim, eles têm que estar todos de acordo com isso. A França vai fazer uma lei lá que legalizando imigrantes de tal país. Eles não podem simplesmente ir lá, assinar um papel e pronto, todo mundo tem que aceitar porque nós estamos fazendo e pronto. E acabou. Não. Todos os países têm que estar de acordo, tem que ir para o Parlamento Europeu, tem que ser votado e tem que ser aprovado. Caso contrário, isso não vai funcionar, não vai ser aceito. Nenhum país vai fazer uma coisa sem que os outros aprovem, beleza? Então isso está bem claro. E outra coisa, Portugal precisa da grana, a Segurança Social precisa da grana dessa produção dos imigrantes e esses outros países aqui da União Europeia, como a Alemanha principalmente, França, Bélgica, Itália, Suíça, sabe, todos os países precisam recuperar o tempo perdido durante a pandemia, que fechou, foi paralisado, foi uma confusão, parou a economia, parou isso, parou aquilo. E só o povo deles, só os alemães, não vão dar conta de recuperar a economia e o tempo perdido. Eles precisam da mão de obra dos imigrantes para fazer a roda funcionar mais rápido, para recuperar esse tempo perdido durante a pandemia. Então eles precisam da mão de obra dos imigrantes, eles precisam. Então assim, eles estão aceitando, tudo que vier é lucro, né? Então assim, eu acho, com certeza, que esse novo negócio, a nova autorização de residência da CPLP vai dar os mesmos direitos da outra, os mesmos direitos. Ah, porque todos os lados têm a ganhar. Todo mundo vai ganhar. O imigrante vai ganhar, Portugal vai ganhar, os outros países da União Europeia também vão ganhar. Todo mundo vai sair ganhando com essa coisa aí. Então, assim, os caras eles não fazem os lances para perder. Eles fazem sempre para ganhar. Então, assim, é uma questão de percepção. É uma questão de tu entender o que é que tá passando pela cabeça desses malucos aí. Né? Então é isso, galera. Então é isso. É simples, é fácil de entender. E é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu queria dar minha opinião sobre essa autorização de residência nova aí. Queria dar minha opinião. Acho que eu já dei minha opinião. Eu estava muito pessimista em relação a isso. Mas daí eu estava pensando, tive conversando com os colegas. E a gente chegou à conclusão de que todo mundo vai sair ganhando com essa tal autorização de residência da CPLP. Né? Então assim, você vai estar legalizado em Portugal. Ponto final. Você vai estar vivendo legalmente com uma autorização de residência emitida pelo governo português. Pronto. Quem vai ser o maluco lá na França que vai dizer, a tua autorização de residência para nós não vale? Não, porque você vai estar legalizado pelo governo português. Se você está legalizado pelo governo português, você está legalizado na União Europeia. Então assim, todo mundo sai ganhando. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Acho que esse vídeo foi meio longuinho, mas... gente, é minha opinião. Você tem todo o direito de discordar. Todo o direito de discordar. Mas é assim que eu vejo, sabe? Porque, cara, Portugal não pode simplesmente, sabe, assinar uma lei e pronto, e todo mundo tem que aceitar. Não, todo mundo tem que concordar antes do bagulho ir pro papel, né?
Então é isso, galera. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Foi, valeu!